Oi, pessoal, tudo bom? Bom, nós precisamos hoje encerrar o estudo a respeito do Estatuto do Idoso e fazer isso estudando os crimes previstos nessa legislação. Nós temos vários crimes previstos no próprio Estatuto do Idoso e nós precisamos entender de que tipos nós estamos falando. Para isso, nós vamos para a Lei 10.741. E já no seu artigo 93, nós percebemos que há uma informação extremamente importante quando o artigo 93 diz que se aplicam subsidiariamente, no que couber, as disposições previstas na Lei da Ação Civil Pública. No artigo 94, por seu turno, vai dizer que quando os crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, se aplica o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, tá? Então, nós precisamos estudar todos os crimes em espécie e, para isso, nós começamos pelo artigo 95, que é o artigo que vai nos explicar um pouco mais a respeito do que não será utilizado, do que não será aplicado quando nós estamos falando de direito do idoso. Então, o artigo 95 diz: os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, não se aplicando o disposto nos artigos 181 e 182 do Código Penal, que são os artigos que isenta de pena quando envolver cônjuge, quando envolver ascendente, ou mesmo que necessita representação quando for o caso de envolver cônjuge, irmão, sobrinho, tio. Esses artigos não se aplicam aqui, não se aplicam a estes crimes. Então, mesmo que seja cometido um desses crimes, mesmo que seja um parente próximo, sim, vai ser responsabilizado, tá? Do artigo 96 até o artigo 104, nós temos os crimes. A começar pelo 96, que é o crime de discriminação do idoso. Esse crime, ou esse artigo, diz que discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o acesso dela a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, dá pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar, discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. E aí, cuidem, porque o parágrafo 1º não traz mais a questão da idade, traz que qualquer motivo já se insere no tipo, tá? A pena é aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. O que esse tipo penal quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tratar desigualmente uma pessoa idosa só porque ela é idosa, eu vou estar cometendo um crime. E o artigo 96, ele é exemplificativo. Pode haver outros meios que não estão previstos no tipo, não tem problema algum, tá? O idoso, para que seja configurado esse tipo penal, nós precisamos que tenha dolo do agente, tá? E qualquer pessoa pode ser agente desse crime, certo? Com base na pena, nós podemos ter, inclusive, transação penal. O segundo artigo que nós precisamos analisar é o 97, que vai falar da omissão de socorro. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou ainda recusar, retardar, dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir o socorro da autoridade pública nesses casos,
dá uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E essa pena é aumentada da metade se a omissão resulta numa lesão corporal de natureza grave, ou é triplicada no caso de morte. Se assemelha muito esse crime à omissão de socorro prevista no artigo 135 do Código Penal. A infração, ela tem como objetivo manter o dever de solidariedade que existe entre as pessoas e, por isso mesmo, ela pune duas condutas omissivas diferentes. Deixar de prestar assistência em qualquer situação que não tenha um risco concreto ao agente, ou mesmo recusar, retardar ou dificultar a assistência à saúde. Aqui também só se configura o crime pelo dolo, e qualquer pessoa pode praticar, tá? Em face da pena, nós podemos ter aqui transação penal e suspensão condicional do processo. O terceiro tipo é o abandono de idoso em hospitais ou entidades de abrigo. O artigo 98 diz que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou por mandado, vai poder pegar uma detenção de 6 meses a 3 anos e multa. O tipo aqui também tem duas condutas distintas. Abandonar em hospitais ou entidades, e aí é qualquer entidade, qualquer hospital, não importa a denominação que se dê. E o segundo é se negar a prover as necessidades básicas. Aí, por exemplo, um filho que não provê as necessidades do pai, um curador que não provê as necessidades do curatelado, por exemplo, tá? O agente, então, ele tem que agir com vontade livre, consciente de abandonar o idoso e de deixar de prover as necessidades, de não auxiliar mais o idoso, tá? E aqui, por lógico, o agente ele só pode ser aquele que tem por obrigação, decorrente da lei ou decorrente do mandado, de cuidar do idoso. Terceiros não são condenados por abandono de idoso, tá? O que é cabível aqui de dispositivo da Lei 9.099? A suspensão condicional do processo, tá? O 99, ele traz outro tipo penal, que é maus tratos ao idoso. O 99 diz que expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo esse idoso a condições que são desumanas ou degradantes, ou mesmo privando ele de alimentos e cuidados indispensáveis, quando for obrigado a fazer, ou sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado, eu tenho detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Só que isso pode piorar. Por quê? Porque se do fato resultar uma lesão corporal de natureza grave, eu vou ter uma reclusão de 1 ano a 4 anos. E se resultar na morte, eu vou ter uma reclusão de 4 a 12. Então, aqui nós temos 3 condutas, tá? Além da mera exposição da saúde, ou seja, da exposição ao perigo, da periclitação da vida e da saúde física ou psíquica do idoso, eu também vou ter a submissão do idoso a condições desumanas ou degradantes, eu vou ter, ou então, a privação de alimentos e cuidados indispensáveis, ou eu vou ter a sujeição do idoso ao trabalho excessivo ou inadequado. De qualquer forma, eu vou ter que provar o dolo. E, de qualquer forma, tem que haver um perigo concreto, no caso que as condutas do agente realmente exponham a saúde do idoso a um risco concreto. E por isso mesmo, só vai poder praticar aquele que tem o dever jurídico de preservar a integridade, tá? A não ser que sejam as ações aí, condições desumanas ou degradantes, trabalho excessivo, que aí pode ser qualquer pessoa. Também nesse caso, eu posso beneficiar, ou o agente pode se beneficiar de transação penal ou suspensão condicional do processo. A gente segue no artigo 100, nós temos 5 condutas. Não é apenas uma conduta, são 5 condutas.
Então, aí eu tenho obstrução do idoso a cargo público, eu tenho negativa de emprego por motivo de idade, eu tenho embaraço ao atendimento médico, eu tenho desobediência de ordem judicial e eu tenho embaraço em investigações. Todos eles, eu tenho problemas decorrentes de atos, ou seja, no primeiro, a obstrução do idoso ao cargo público, eu tenho, na verdade, um agente que ele impede o idoso de participar de um cargo público por causa da idade dele. No segundo, eu também tenho uma negativa pelo motivo de idade, mas é uma negativa de emprego, tá? De emprego ou de trabalho. Nos dois casos, eu preciso comprovar. No terceiro, eu tenho embaraço ao atendimento médico, no sentido de recusar, no sentido de dificultar ou de retardar o atendimento médico. E aqui eu também preciso de dolo. Depois eu tenho a desobediência de ordem judicial, que é justamente quando ou deixa de cumprir, ou retarda, ou frustra a ordem judicial em ação civil. E aqui é a ação civil a que alude o Estatuto do Idoso, conforme o dispositivo. O que isso quer dizer? Que, na verdade, eu estou falando de ações civis que são propostas para a defesa dos direitos e das garantias dos idosos, sejam elas fundadas em direitos individuais, sejam elas fundadas em direitos coletivos, individuais homogêneos ou mesmo indisponíveis. Aqui eu também preciso do dolo, tá? Por último, no artigo 100, eu tenho a questão do embaraço às investigações, embaraço nas investigações, tá? E aí, o que quer dizer isso? O tipo aqui, ele pune 3 condutas: recusar, retardar ou omitir dados técnicos que são indispensáveis à propositura da ação civil, tá? Essas 3 condutas também exigem o dolo genérico. Todas são infrações de menor potencial ofensivo e aí é cabível a transação penal e a suspensão condicional do processo. O artigo 101 traz a desobediência de ordem legal proferida em ação envolvendo idoso. O que diz o 101? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Aqui nós temos pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O tipo se assemelha ao tipo previsto no artigo 100, inciso 4º, que fala em ação civil a que alude essa lei, enquanto que aqui no 101 fala em ações em que for parte ou interveniente o idoso. E aí aqui nós temos um maior alcance. Por quê? Porque não é só as ações propostas para a defesa dos interesses individuais, difusos, coletivos, individuais homogêneos, indisponíveis, mas é toda e qualquer ação de natureza, inclusive penal, em que seja parte ou que seja interveniente o idoso, tá? Também nós estamos falando aqui de um dolo genérico e também nós estamos falando de um tipo que pode ser praticado por qualquer pessoa. Cabível à transação penal e cabível à suspensão condicional do processo. No artigo 102, nós temos um tipo penal que se aproxima da apropriação indébita lá do Código Penal, quando ele diz o seguinte: apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Esse tipo se chama apropriação indébita de bem de idoso. E aqui o que se pune é a apropriação, é o fato de tornar-se dono, é a inversão da propriedade, tá?
deixando de ser do idoso para ser de outra pessoa. Nós também precisamos ter o dolo, mas nós não precisamos de nenhuma finalidade específica por parte do agente. Também não tem forma culposa para o delito. E qualquer pessoa pode praticar, sendo possível a suspensão condicional do processo em razão da pena mínima. O artigo 103, ele vai falar da negativa de acolhimento do idoso. E ele vai dizer que negar o acolhimento, a permanência do idoso como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento, dá uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Qual é o tipo aqui? O tipo aqui, ele quer punir uma conduta que é a conduta de negar o acolhimento, negar a permanência do idoso. Ou seja, o fato é, impede, obsta, recusa que o idoso seja abrigado pela entidade. Só posso punir com dolo. Quem é que pode praticar? O funcionário, o gerente, o diretor ou qualquer pessoa que tenha poderes para impedir que um idoso possa ser abrigado pela entidade de atendimento. E, por causa da pena, aqui também é cabível a transação penal e a suspensão condicional do processo. E aí o artigo 104, ele vai dizer, reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios, proventos, pensão do idoso, bem como qualquer outro documento comum com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Qual é esse tipo penal? Retenção de documento de idoso. Tá? Aqui a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. E esse crime se assemelha ao crime previsto no 354 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Aqui se pune retenção, aqui se pune não devolução, conservação da posse de um documento que pertence ao idoso e que vai ficar na posse do agente porque ele quer pagar dívida. Tá? O crime é punido a título de dolo e aqui nós temos que ter, além do dolo, um elemento subjetivo, que é a retenção do documento do idoso, justamente com a finalidade de garantir ressarcimento, que o agente acha que tem que ser ressarcido. Qualquer pessoa pode agir nesse sentido e é cabível a transação penal e a suspensão condicional do processo. Seguimos e chegamos no artigo 105, que vai falar do delito da exibição de imagens depreciativas de idoso. Diz o caput, exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui a conduta é exibir, no sentido de mostrar, apresentar, tornar público. Ou mesmo a conduta de veicular, no sentido de transmitir, propagar, difundir. Aqui eu posso usar qualquer meio, fotografia, filme, internet, rádio, jornal, revista, só que o que é importante é que tenha esse conteúdo depreciativo. Se o conteúdo for informativo, eu não posso falar nesse crime. Também preciso do dolo, né? E qualquer pessoa pode praticar. Cabe ainda suspensão condicional do processo. Depois, gente, eu tenho o artigo 106. E o artigo 106, ele diz: induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Qual é esse crime? É induzimento à outorga de procuração. É quando eu induzo alguém a assinar uma procuração sem que ela saiba quais as consequências de assinar essa procuração. E aí eu vou poder ter reclusão de 2 a 4 anos, tá? Aqui, o idoso nunca tinha pensado em outorgar a procuração.
passa a pensar a partir do momento que o agente induz a isso. Então, a gente tem um idoso de baixa instrução, um idoso analfabeto, um idoso que já não tem mais toda a sua capacidade de discernimento, que ele herda um imóvel, por exemplo, e ele é instigado a dar uma procuração para outra pessoa que vá administrar aquele bem. Preciso do dolo? Sim, preciso do dolo, da vontade livre, da vontade consciente. Qualquer pessoa pode cometer, né? E não é necessário que o agente seja efetivamente nomeado procurador. Ele pode acabar largando isso para uma terceira pessoa e ele ser só a mola condutora, tá? Nesse caso, os dois respondem pelo delito. Por quê? Porque eles combinaram para prejudicar o idoso. O penúltimo tipo penal é a coação do idoso, que é o artigo 107, que diz que coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, atestar, outorgar procuração. Aqui tem o sentido de obrigar o idoso a fazer uma destas condutas, a doar, obrigar a contratar, obrigar a atestar e obrigar a outorgar procuração. Tá? Não é uma mera indução, não é um induzimento que nem no tipo anterior, mas é uma imposição, retira o livre-arbítrio do idoso e exige que ele faça algo, tá? O dolo é genérico e qualquer pessoa pode celebrar esse ato, cometer esse crime. Por último, nós temos a lavratura de ato notarial para idoso sem discernimento, e o 108 diz: lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento dos seus atos, sem a devida representação legal. Aqui eu tenho como agente o cartorário, o funcionário do cartório, o dono do cartório, que vai ser quem vai cometer o ato, e ele vai lavrar um ato notarial sem representação de uma pessoa que não possui discernimento. E aí é reclusão de 2 a 4 anos, tá? O dolo é genérico e aqui eu nem preciso que a vítima esteja, ou seja, que o idoso esteja interditado. Eu necessito que ele esteja sem as faculdades mentais plenas. Dito isto, essas são as questões gerais dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. É uma legislação importantíssima que todos nós precisamos conhecer e defender para proteger os direitos dos idosos. Os idosos, para eles poderem entender quais são os seus direitos e pelo que eles têm que lutar, e os que ainda não são idosos, para proteger esses idosos e para lutar pelos direitos dos idosos. Então, assim, encerra-se a análise do Estatuto do Idoso e convida-se mais uma vez para que todos possam ler e conhecer essa legislação, certo? Até qualquer hora. Um abraço.